Fala galera, eu sou o Renato Lucas, médico anestesista, estou aqui no canal Sacada de Anestesia para dar mais uma sacada muito massa e dessa vez é sobre dor perioperatória. Então vem comigo que vocês vão gostar. Pessoal, vocês já ouviram falar na dor rebote pós-analgesia regional ou anestesia regional? Ou dor rebote pós-bloqueio periférico? Ou dor rebote pós-bloqueio regional? Pois bem, existe essa dor rebote e não é rara. Ela acontece, tem uma incidência relativamente alta, só que é subdiagnosticada. Se você nunca escutou falar nela, pode ser que você ou não faça anestesia para cirurgias de alto risco ou em pacientes de alto risco para ter dor rebote, ou que você não faz muito bloqueio regional, ou então você não faz visita pós-operatória. Se você já escutou falar, mas não sabe se você tem uma incidência aumentada nos seus pacientes, pode ser que você não esteja fazendo visita pós-operatória. Tudo bem, não tem problema. O lance é que essa discussão está ocorrendo na literatura e eu realmente tenho visto uma incidência aumentada, muito porque eu comecei a diagnosticar mais, porque eu fui mais atrás, né, nos pacientes que eu estava anestesiando. Eu anestesio muito pacientes que fazem cirurgia, principalmente para membro inferior, ortopédicas, com alto potencial álgico no pós-operatório, e eu sempre fiz bloqueio regional e cada vez técnica mais aprimorada, com aparelhos de melhor qualidade, com agulhas de melhor qualidade, né? Depois de um tempo, comecei a traçar analgesia multimodal dentro da minha anestesia multimodal, foi dando certo. Depois eu comecei a implementar analgesia preventiva, eu já falei em vídeo sobre isso com vocês, analgesia preemptiva, e foi dando muito bem. Até que eu comecei a perceber que de vez em quando apareciam os pacientes com uma dor rebote, que é uma dor aguda muito intensa logo após que passa o efeito do bloqueio. Interessante. E quando você começa a pesquisar na literatura, realmente existem vários artigos falando sobre dor rebote. Então é uma dor aguda, intensa, que surge imediatamente após o bloqueio regional passar. Ou seja, o efeito do bloqueio regional passar. É uma dor que dura em torno de 2 a 6 horas e ela regride naturalmente ou com a ajuda de analgésicos ou opioides ou analgésicos comuns ou opioides fortes. Tudo bem? Beleza. Renato, mas por que você está falando isso? Porque, pessoal, dá para a gente prevenir. Como que a gente previne uma dor rebote? Porque é uma dor que enche o saco, que diminui o grau de satisfação do paciente, que limita ele, né? Limita o paciente a sair do leito, deixa o paciente mais triste, né? Reclama com o cirurgião fica chateado, né? É um paciente que consome mais insumos hospitalar, então aumenta o custo. É um paciente que pode demorar a ter alta hospitalar por conta disso, ou é um paciente que vai ter a dor rebote após 8, 10, 15 horas do bloqueio regional. E é um paciente que pode ter essa dor em casa, ou na madrugada, ou à noite, ou na madrugada, ou seja, pior horário para ter dor. É um paciente que não vai ter recurso suficiente em casa para se tratar, para aliviar essa dor, né? No máximo vai ter um opioide aí, via oral forte, né? Metadona, raramente. Né? É prescrito metadona, normalmente é prescrito tramadol. Tramadol muitas das vezes não vai aliviar essa dor rebote, que é uma dor intensa. Então o que a gente faz? Como a gente deve prevenir? Primeiro a gente tem que saber que existe essa dor. Então você sabe que existe. Como prevenir? Primeiro, identificar fatores de risco dos próprios pacientes, ou seja, pacientes jovens que recebem bloqueio regional single shot, tá? E que recebem cirurgias de extremidades com alto potencial álgico, como por exemplo cirurgias ortopédicas, tanto de ombro quanto de tornozelo, por exemplo. Beleza.
E aí, o que a gente faz? Pô, identificou o paciente, beleza. Agora a gente faz uma estratégia analgésica multimodal sistêmica. Tem que fazer, porque o insulto, a inflamação periférica a nível local está acontecendo, independente se o bloqueio está atuando ou não. O bloqueio impede que esse insulto, que esse estímulo sensitivo chegue a nível central, tanto da medula quanto a nível subcortical, tálamo e cortical. E evita sensibilização central. Até quando ele faz efeito. A partir do momento que o bloqueio deixa de fazer efeito, há uma sensibilização central, porque o efeito inflamatório da lesão tecidual, lesão óssea, lesão celular está ocorrendo. E aí surge a explicação da hiperalgesia da dor rebote. Tudo bem, então a gente tem que prevenir isso com drogas sistêmicas, analgésicos sistêmicos, justamente para evitar ou diminuir esse processo inflamatório periférico e o estímulo aos nossos receptores que vão depois desencadear o impulso nervoso sensitivo para a medula e as estruturas nervosas centrais. Beleza, ok. Então vamos usar analgesia sistêmica multimodal. Preventiva, sim, antes da cirurgia. Quem sabe 1-2 dias antes, ok. Paracetamol, gabapentina, pregabalina, anti-inflamatório, COX-2, o que vocês acharem melhor, o que vocês tiverem em mãos. Beleza. Durante a cirurgia, bloqueio regional associado a drogas também antihiperalgésicas, como por exemplo, ketamina, sulfato de magnésio, como por exemplo a própria lidocaína sistêmica, por que não? Né? Tudo bem. Ok, Renato, utilizei drogas antihiperalgésicas, beleza. Qual que é a outra alternativa? Fazer um bloqueio regional contínuo. Catéter periférico, pessoal, claro, o catéter periférico vai aliviar a dor desse paciente, vai evitar que esse paciente tenha uma súbita interrupção, por exemplo, né, do bloqueio, né? Ou seja, o bloqueio single shot, de repente ele passa o efeito. O bloqueio contínuo, obviamente não, porque você vai estar infundindo anestésico ali gradualmente, continuamente. Ok? Então você diminui a chance da dor rebote. É lógico que essa dor rebote pode existir após bloqueio contínuo quando você retira abruptamente o bloqueio contínuo. Né? Ok. Uma outra coisa que dá pra gente fazer, pessoal, adjuvantes perineurais, junto com anestésico local, como por exemplo sulfato de magnésio, ketamina, tá? Pode utilizar dexmedetomidina ou a clonidina e a dexametasona, corticoide. Ah, Renato, não tem na literatura. Realmente, não tem evidência de que isso diminui a dor rebote. Tá? Existe uma escassez na literatura de dados com relação à dor rebote e suas causas e possíveis estratégias preventivas. Ok? Mas a gente sabe que existe, sim, o uso perineural dessas medicações que eu falei e algumas delas podem sim diminuir. Tem umas evidências em estudos observacionais com a dexametasona, por exemplo, ou com a clonidina, junto com a bupivacaína. Tudo bem, beleza. Essa é uma estratégia legal, que tem, na minha prática, diminuído muito o risco. Ótimo, beleza, Renato, perfeito. Agora, uma outra coisa interessante, galera, uma outra coisa muito bacana que a gente pode fazer. Analgesia multimodal para casa, sistêmica, ajudar o cirurgião a prescrever as medicações, recomendar, orientar o paciente que ele deve tomar as medicações de horário, mesmo com bloqueio, antes do bloqueio acabar. Né? Tem que estar bem coberto o paciente com analgésico, anti-inflamatório, ou vários analgésicos, por exemplo, paracetamol e dipirona, anti-inflamatório, né? Por que não, né, um anticonvulsivante, né, que a gente utiliza para dor neuropática, por exemplo, que ajuda na modulação da dor, como a pregabalina ou a gabapentina, perfeito. Qual outro analgésico a gente pode utilizar junto para associar um opioide forte, via oral? Pode ser de resgate, que seja uma oxicodona, por exemplo, a metadona, que também tem efeito antiperalgésico, né? Isso é muito bom, pessoal, isso é muito bom. Agora, uma outra coisa não farmacológica, a gente precisa fazer o que? Orientar o paciente. Porque quando o paciente ele acha que ele não vai ter dor hora nenhuma durante a cirurgia, quando de repente vem uma dor forte, essa dor para ele é a pior dor do mundo. É o efeito de contraste de percepção que a gente fala. Né? O paciente tem uma percepção dependendo como ele espera a dor vir.
Se ele não espera dor nenhuma, hora nenhuma, qualquer dor que aparecer para ele vai ser muito forte. Então, se você orientar, falar que, olha, o efeito vai passar do bloqueio, pode ser que você tenha uma dor e tal, o paciente já está esperando quando vem a dor. Essa dor para esse paciente não é uma dor muito grave, muito intensa, como pode ser para um paciente que não espera dor nenhuma, né? Então a gente precisa orientar os pacientes com relação a isso. Se a gente fizer isso, pessoal, pode ter certeza que a qualidade da sua anestesia, do seu perioperatório, do seu manejo perioperatório, do seu contato com os familiares, a sua relação com o cirurgião vai melhorar e muito, e vocês vão ter uma excelente prática médica anestésica perioperatória, não só no intraoperatório. De maneira alguma, a gente deve entregar o paciente na recuperação pós-anestésica, virar as costas e ir embora, porque assim a gente está fadado ao insucesso. A gente está crucificando o paciente a ter dor rebote, porque na hora que passar essa dor, né, ele pode vir com uma dor muito forte quando passar o bloqueio. Por quê? Porque os enfermeiros, o cirurgião, não sabe que precisa cercar a dor por todos os lados quando o bloqueio passar. Porque para eles está tudo bem, né? Se o paciente está bloqueado, ok, ótimo, está bloqueado, tudo bem. Mas quando passa o bloqueio, se o paciente não estiver bem coberto. E acontece isso muito na enfermaria. Na RPA, o paciente não recebe analgésico nenhum, porque ele está sem dor. A enfermagem não segue a prescrição. A prescrição só vai ser feita lá na enfermaria. E quando o paciente chega na enfermaria, muitas das vezes começa a dor. E aí o paciente pode ter uma dor rebote muito intensa. Então, muitas das vezes, os pacientes que têm, por exemplo, bloqueio regional associado, às vezes o pico de score de dor é maior do que os pacientes que receberam só anestesia geral para a mesma cirurgia de extremidade. Apesar do score nas primeiras horas de dor ser maior nos pacientes que receberam anestesia geral e os pacientes que receberam o single shot de bloqueio regional têm um score de dor menor assim que acordam da anestesia, depois de 8, 10, 15 horas, se você parar para pensar e perceber, os pacientes que não estão com boa cobertura analgésica e que receberam bloqueio regional vão ter um pico de score de dor muito alto lá com 15, 18 horas quando o bloqueio passar. E se você comparar com um paciente que recebeu só anestesia geral, você vai ver que com 15 horas pós anestesia geral, ele vai ter dor, pode até ter dor, mas vai ter uma dor 3, 4. Por quê? Porque automaticamente essa dor vai regredindo à medida que o processo inflamatório da agressão cirúrgica vai passando e à medida que esse paciente vai recebendo analgésico. Até porque o paciente que recebe anestesia geral, geralmente ele é mais coberto com analgésico. Ele recebeu analgésico na RPA, ele recebeu analgésico assim que ele chegou na enfermaria. O paciente que tem bloqueio, às vezes ele fica a RPA inteira sem receber nada, ele chega na enfermaria fica sem receber nada e quando o bloqueio passa ele está sem cobertura alguma de analgésico. Por isso que esses pacientes com bloqueio muitas das vezes têm um pico muito alto, né, de dor, né, nessas horas, 15, 16, 18 horas. Então se você parar para pensar, qual paciente teve o pico mais alto de dor durante toda a internação? Muitas das vezes o paciente teve bloqueio. Mas o bloqueio regional deve ser, sim, estimulado, porque o grau de satisfação dos pacientes ainda é melhor com o bloqueio regional. E se a gente fizer toda essa estratégia preventiva para prevenir do rebote, com certeza a gente vai conseguir ter maior sucesso. Beleza? Então espero que tenha gostado desse vídeo. Se curtiu, dê um like, compartilhe com os amigos, comente, ative as notificações do canal e para quem não segue, se você não segue esse canal, se inscreva agora, porque assim você começa a aprender mais anestesia, a receber mais vídeos e também ajuda a estimular o canal a crescer cada vez mais e assim todo mundo sai ganhando, beleza? Então, espero que tenham gostado. Fiquem ligados no Sacada de Anestesia, que tem mais vídeos para vocês em breve. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.